Desejado pelo Flamengo, Oscar pode acabar em equipe paulista, né? Deve acertar a qualquer momento. Sampaoli pede 3 jogadores titulares do Flamengo. Ele está no Rennes da França e está pedindo a contratação de 3 titulares do Flamengo. A gente vai trazer aqui também, né, informação sobre Davi Luiz. Vasco tem interesse na contratação do zagueiro que não renovou com o Flamengo, e você vai entender também o que aconteceu entre Flamengo e Davi Luiz, que estavam ali perto de uma renovação por mais um ano, com o jogador também reduzindo o salário. Empresário do zagueiro Pablo afirma que o zagueiro continuará no Flamengo. Também temos aqui informação importante de mercado da bola, o Flamengo avaliando a contratação de um jogador africano, né? Atacante aí, nascido em Burkina Faso, né? E agora o Flamengo tenta essa contratação. Essas e outras notícias você acompanha agora. Eu convido você a estar seguindo também a página do paparazorubronegro.com.br, seguir lá até para você, vai, paparazorubronegro.com.br, segue lá até para você garantir aí. Cara, a gente vai sortear 10 bonés da Super Cap, cara, bonés do Flamengo aí, da Super Cap, parceira nossa aqui do canal, né? Tem boné de todo tipo do Flamengo, cara. A Super Cap tá fantástica, olha só, Super Cap, olha aí, fantástica, olha essa aqui em relevo, espetacular, né? E tem também os bonés do Paparazzo Rubro Negro. Então são 10 bonés sorteados para quem está se cadastrando, colocando o e-mail lá no nosso portal paparazorubronegro.com.br. E eu lembro você que no comentário fixado tem Zica Rental, mais cabelo. Zica Rental que é a melhor empresa para você fazer aí a sua locação de carro para a Florida Cup, né? FC Series ou para o Mundial de Clubes. Tem como fazer a pré-reserva do Mundial aí também no comentário fixado. Tem tudo aí, cara. Tá tudo certinho aí no comentário. Visto rápido EUA. Cara, a Mais Cabelo, que é a melhor empresa do segmento para você fazer aí uma avaliação grátis. Todos os links aí estão no comentário fixado. Todos os nossos patrocinadores. Vamos lá. O Flamengo tá mirando aí reforços e avalia a contratação de Lassina Traoré, tá? Como opção para 2024. De olho na próxima temporada, o Flamengo intensifica suas ações aí no mercado, em busca de nomes que possam fortalecer o elenco, principalmente um substituto do atacante Gabigol. Inclusive já teve gente postando lá o Gabigol, né, na noite de Belo Horizonte. Vai fazer sucesso lá em Belo Horizonte o Gabigol, né, que deve ser anunciado pelo Cruzeiro no dia 2 de janeiro. Ele colocou que faltam aí 10 dias, né? Quando ele colocou, acho que faltavam 12 dias. A questão é, se faltam 12 dias e o aniversário do Cruzeiro era no dia 2, faltam 10 ou 9 agora, né? Ele tá falando do Cruzeiro mesmo, né? Ele vai ser anunciado pelo Cruzeiro. Então, o nome que surge aí como substituto do Gabigol é o atacante Lassina Traoré, jogador que nasceu em Burkina Faso, né? Atualmente defendendo o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Segundo informações do perfil Flabase, né, eu falo muito com o Alexandre Matos, lá o CRF Matos, no Twitter, eu falo muito com ele, e ele me falou, Papa, fica ligado que eu tô preparando uma apuração contra a página aí, um jogador que o Flamengo está interessado, não sei se vai contratar, mas está interessado. E a informação é essa, que o jogador de 23 anos, de Burkina Faso, tem boa reputação com José Boto, né, diretor de futebol do Flamengo, e Fernando Matos aí, chefe de scout do clube. Ambos participaram da negociação que levou Traoré do Ajax da Holanda para o Shakhtar Donetsk, tá? Então, apesar do interesse, a contratação do atacante é considerada complexa devido aí a diversos fatores. O atacante possui um valor de mercado estimado em 5,6 milhões de euros, cerca de 35 milhões na cotação atual, e está vinculado ao clube ucraniano até junho de 2026. Além disso, o interesse de equipes da Premier League pode dificultar ainda mais a negociação. Traoré começou aí sua trajetória profissional em 2017. É novo, cara, né? Lá em Burkina Faso mesmo, chegou às categorias de base do Ajax em janeiro de 2019. Em pouco tempo foi promovido aí
a equipe principal, destacando-se como uma das promessas entre os jogadores nascidos a partir de 2001. Tá? Em 2021, o Ajax negociou o atacante com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, conhecido, é um dos times que mais contrata por lá, né, por cerca de 10 milhões de euros. Desde então, o Traoré vem se firmando como peça-chave aí, né, no ataque do Shakhtar Donetsk. Por isso que eles acham que é difícil que ele saia fácil de lá. Tá? Então, o jogador aí é muito bem avaliado lá na Ucrânia, né? Tem experiência em competições de alto nível, como a Liga dos Campeões, né? Então, a gente sabe que dificilmente, né, o Flamengo vai ter facilidade para contratar aí, né? Ele tem aí a chegada do Lassina Traoré ao Flamengo, apesar dos obstáculos, reforça a estratégia do clube carioca em buscar talentos capazes de levar o nível técnico da equipe para a próxima temporada. Isso aí com certeza. Isso aí com certeza. Né? Eu queria só lembrar você, cara, que lá no nosso perfil no Insta, a gente trouxe aí sobre, né, a Bet Oficial do Flamengo, que você precisa fazer o facial, né? Muito importante você fazer o facial lá, acessar, fazer o cadastro facial para você ficar de boa, tá? Tudo pela maior segurança de todos que utilizam a plataforma. Deixa eu só passar aqui que o Sampaoli, o Jorge Sampaoli, ex-técnico do Flamengo, pediu a contratação de 3 jogadores do clube: Gerson, Fabrício Bruno e Eric Pulgar. Olha que loucura. Eles devem realizar a movimentação já na próxima janela, de janeiro. O treinador tem tentado aí montar o time de acordo com suas características. Tá? Então o comandante argentino pediu Eric Pulgar, Gerson e Fabrício Bruno, lembrando que eles estavam dispostos a pagar 14 milhões de euros no Fabrício. O Gerson, meu amigo, Gerson é papo de 40 milhões de euros, mas, gente, vou te falar uma coisa, o Flamengo não pode vender o Gerson. O Flamengo precisa do Gerson para a Copa do Mundo de Clubes, né? O Flamengo precisa do Gerson para a Copa do Mundo de Clubes. Ó, o Eric Pulgar tem sido um dos nomes mais comentados no Flamengo nos últimos dias, né? Contrato válido até dezembro de 2025, não renovou, falou-se que ele queria sair, ele depois falou que não, mas ninguém sabe. Acho que se chegar uma proposta boa da Europa, ele deve sair. O Fabrício também. Agora o Gerson, o Flamengo não pode e não vai negociar o Gerson. Apesar do Marcão lá estar sempre ligado, né? Nosso querido Marcão, meu bom homem, gente boa demais. Eu acho que dessa vez o Gerson fica mais um pouco no Flamengo, tá? Pelo menos até depois do Mundial ele fica, tá? Então o Fabrício Bruno entende que o momento é o ideal para a sua saída, tá prestes a acabar essa chance aí, porque pô, a gente sabe que com a idade dele, daqui a pouco ele não vai mais, né? É o último ano para o Fabrício ser negociado com o futebol europeu, tá? Então o Gerson a gente já sabe que quer continuar no Flamengo. Então, eu acho que se saírem jogadores para a Europa, desses 3 que o Sampaoli pediu, são o Eric Pulgar e o Fabrício Bruno, tá? Não tem a menor dúvida. Porque o Fabrício tem o desejo de jogar na Europa e em breve não vai poder mais por causa da idade, né? Então, o Sampaoli quer contar imediatamente com esses jogadores e eles vão realizar uma proposta aí em breve por pelo menos 2 deles, né? Mas não acredito que... Pode até fazer pelo Gerson, mas o Flamengo não vai aceitar vender o Gerson, tá? Então, olha só, a tendência é uma negociação do Fabrício Bruno por 14 milhões de euros, eles confirmam aqui na matéria, o que eu já venho falando com vocês, 14, 15 milhões de euros, né? E aí a gente sabe que a tendência, né, é que o Flamengo acabe negociando por uns 14, 15 milhões de euros e o Eric Pulgar, o Flamengo vai tentar recuperar um pouco também, visto que o Flamengo tem o contrato dele encerrando em mais um ano aí, e aí o Flamengo tem que se movimentar para não perder o jogador de graça, já vai poder assinar um pré-contrato no meio do ano, então o Flamengo tem que se calçar, né? Falando aqui de zagueiro, né, já que a gente falou do Fabrício Bruno, a gente vai falar de Davi Luiz, vamos falar do zagueiro Pablo. O empresário dele assegurou que ele continua no Flamengo, tá? Depois de uma breve passagem pelo Botafogo, foi campeão da Libertadores pelo Flamengo, agora pelo Botafogo, né? E o contrato dele vai até dezembro de 2025. O Flamengo tentou, né, manter o jogador no Botafogo. O Flamengo não tinha interesse no retorno do Pablo, mas segundo o Vene Casagrande,
após o diálogo com a equipe de Pablo, ele deve continuar no Flamengo. O Botafogo não manifestou interesse de adquirir o atleta, e aí, mesmo passando quase toda a temporada no Botafogo, cara, ele não teve minutagem quase que nenhuma, né? Machucou, não jogou quase nada, ficou na reserva, não entrava, apesar de ter sido campeão, né? Então, o José Boto só vai contratar, o Davi Luiz saindo, já confirmado ontem, o José Boto só vai contratar se o Flamengo vender o Fabrício Bruno, tá? E o Pablo, apesar dele não querer sair do Flamengo, querer voltar para o Flamengo, querer ficar no Flamengo, o Flamengo deve emprestar o jogador, deve negociar o jogador, tá? Se ele ficar, é mais um zagueiro no elenco. O Flamengo quer fortalecer aí o Cleiton, né? O Flamengo quer... A gente vai explicar tudo para vocês aí, tá? Então, deve priorizar aí a contratação de um zagueiro caso o Fabrício Bruno seja confirmada a saída dele, tá? A venda dele. Aí o Flamengo tem interesse em alguns nomes, como Valentim Gomes, de 21 anos, do Vélez Sarsfield, né? Concorrência é grande, da Lazio, River Plate, Palmeiras e Corinthians, também atentos à situação do jogador. Só que o jogador, eu já falei para vocês, também vale muito, né? Acredita-se que eles vão pedir aí na casa de 13 a 15 milhões de euros. O Flamengo não pode vender o Fabrício e contratar outro jogador do mesmo preço. É melhor valorizar o Cleiton, trazer um jogador aí, uma oportunidade de mercado. É o que o Flamengo precisa fazer. O Flamengo precisa fazer caixa. O Flamengo precisa resolver essa questão financeira, tá? Olha só, a gente teve aí, né, a notícia do Oscar, que interessou muito tempo ao Flamengo, possivelmente fechando com o São Paulo, né? A gente tem o mercado da bola agitado aí, Adrielson se despedindo do Botafogo, a gente tem a questão do Davi Luiz, que não foi renovado no Flamengo e que pode aparecer, inclusive, ou no Vasco ou no Fortaleza. E então a gente teve aí, né, o tricolor, né, o São Paulo, já acertando aí, encaminhando um acerto para repatriar o meia Oscar. Para muita gente vai ser bom, muita gente que eu via nos comentários aqui, pô, que nada de Oscar, Oscar é bagre, não traz Oscar, vai se arrepender, não vale a pena. Então, o Oscar está praticamente certo com o São Paulo, então o São Paulo está levando o Oscar aí, e o Flamengo, se muita gente não queria, então o Flamengo se livrou do Oscar, né? Se não queriam, a gente pode dizer que se livrou do Oscar. Eu acho que sobra no futebol brasileiro. Se vocês acham que não, eu respeito, tá? Apenas detalhes separam a assinatura do contrato, que deve ser de 3 anos com o São Paulo, tá? Então, olha só para vocês terem uma noção, tá? São Paulo também vem economizando com saída de jogadores, 4 deles devem jogar no Nordeste. Nestor, Michel Araújo, a caminho do Bahia, Lisieiro liberado para negociar com o Sport, e o Wellington Rato já acertado com o Vitória. Então tá todo mundo se movimentando, o Flamengo também se movimentando, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, o São Paulo também errou recentemente no mercado, né? Vale a gente lembrar, né, que o São Paulo contratou lá o colombiano, como é que é? O James Rodrigues, né? O São Paulo tem contratado uns caras a peso de ouro aí que não tem dado muito certo, não. Então, tomara que o José Boto esteja com o planejamento correto. A folha salarial, se emprestar o Alan, se vender alguns jogadores, a saída do Gabigol e do Davi Luiz, né? Davi Luiz indo para 38 anos, o Gabigol, que vocês sabem como é que está a situação dele. Será que vai recuperar no Cruzeiro? Não sei. Mas a verdade o Flamengo vai diminuir a folha aí de 3 a 5 milhões. E aí tem caixa para você contratar jogadores com oportunidade de mercado. Já falei isso, é muito importante, né? Então, olha só, trazer para vocês aqui agora que a nova diretoria cogitou estender o vínculo, né, segundo o Globo Esporte, né, estender o vínculo do Davi Luiz. Mas o GE apurou que tanto o lado financeiro quanto o esportivo foram essenciais para a decisão da não renovação. A idade foi outro fator colocado na balança. O Davi completará 38 anos em abril. O zagueiro tem um dos salários mais altos do elenco e acabou perdendo o status de titular. Léo Pereira, Léo Ortiz e Fabrício Bruno estão à frente e pelo alto custo a nova gestão achou natural o caminho de não renovar, tá? O Flamengo tem ainda o jovem Cleiton, que eu falei para vocês,
tem ainda Iago e João Vitor. Eu tenho falado isso com vocês, o Flamengo vai priorizar e valorizar os garotos da base, né? Então o clube planeja ir ao mercado apenas, como eu falei, se o zagueiro Pablo não ficar e o Fabrício Bruno for vendido, tá? Davi, o Flamengo não vai repor o Davi, ok? Ele não chegou a abrir, segundo o Globo Esporte, não chegou aquela pergunta que a gente fez ontem, aquele questionamento que a gente estava ontem, será que realmente fizeram o que fizeram com o Gabigol? Prometeram renovar e voltaram atrás? O Gabigol, já falei para vocês que acho que ele errou, botou camisa do Corinthians, ficou sem jogar, não quis fazer do antidoping. Cara, ele cavou do Flamengo pegar e voltar atrás com relação à renovação que já tinha conversado de boca com ele. O Davi Luiz colocou camisa do Fortaleza, não tem a rivalidade que tem com o Flamengo, ok? Mas o Davi está com 37 anos para 38, então eu entendo os motivos. A questão é, o Flamengo prometeu ao Davi Luiz que iria renovar? O Globo Esporte trouxe que ele não chegou a abrir negociação com a diretoria de Rodolfo Landim, mas conversas informais indicavam um alinhamento, então só indicavam, não foi fechado o negócio com ele. Então não teve nenhuma sacanagem, né? Para renovação com a redução dos vencimentos mensais, ou seja, ele ia reduzir o salário. O GE apurou que o zagueiro manifestou interesse em ficar e se mostrou disposto a reduzir esse salário, né? Então Boto e Davi trabalharam juntos já, né? Foi o português que comunicou ao zagueiro que ele não estava nos planos do Flamengo para 2025. Essa versão ela é controversa, tá? Essa versão aí ela não é 100%, apesar do Globo Esporte trazer. Tem gente ligada ao BAP que diz que não, que a decisão ainda não tinha sido tomada pela nova gestão, que foi a decisão comunicada e que não quiseram se manifestar, mas quem sabe, após a posse, a gente fique sabendo então a verdade, o que aconteceu. O que se fala é isso, que a nova, né, o Globo Esporte trouxe isso, que a nova gestão que decidiu, né, mas fontes próximas ao BAP dizem que não, que ele não participou dessa decisão, a não ser que estejam falando que foi só do Boto e do Felipe Luiz. De qualquer forma, tá? Dizem que a conversa aconteceu no último domingo, mesmo dia que o Flamengo se despediu do atleta nas redes sociais, tá? Então ele chegou ao Flamengo aí no fim de 2021, fez 132 jogos pelo clube, 75 vitórias, 28 empates, 29 derrotas, marcou 4 gols, deu 2 assistências, conquistou uma Libertadores, 2 Copas do Brasil e 1 Carioca, tá? Então o Vasco aí fez uma consulta, né, e avalia aí a proposta por Davi Luiz. Eles estão pensando aí na situação da contratação do Davi, o Vasco da Gama e o Fortaleza, né, disputando aí. Então ele fez um contato nas últimas horas, segundo o Globo Esporte, e consultou a situação de Davi, que não teve seu contrato renovado, né? Então o jogador aí, não sei se vai aceitar, acho que ele vai preferir ir para o Fortaleza, de verdade, não sei, vamos ver, né? O cara é profissional, eu se estou no lugar dele não ia para um rival do Flamengo, mesmo com o Flamengo decidindo não continuar, ficou 3 anos e meio aqui, não foi? Se não me engano, 3 anos e meio, eu iria para uma equipe que não tem rivalidade, como fez o Everton Ribeiro, como está fazendo o Gabigol. O certo era o Davi ir para um Fortaleza ou outra equipe que ele entenda que não tem essa rivalidade com o Flamengo, tá? O Vasco está atrás de um zagueiro justamente no mercado, um zagueiro experiente, né? E eles traçaram esse perfil após a chegada aí do técnico Fábio Carille, né? Ele que é um jogador no estilo do Davi Luiz, experiente, né? E apesar da idade avançada, tá certo? Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Tamo junto, um grande abraço. Valeu!